Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e compartilhar um pouco com vocês hoje sobre 4 sonhos que eu tive em uma mesma noite. A noite passada, por sinal, essa mesma noite do dia no qual eu estou gravando esse vídeo, eu tive 4 sonhos bem interessantes e que demonstram um aspecto do sonho que o Freud trabalha muito na interpretação dos sonhos. Então, na noite anterior, eu tenho um sono relativamente perturbado e tenho um pouco de dificuldades em dormir. Em algumas épocas da minha vida eu durmo um pouco melhor, em algumas épocas eu tenho um sono bem mais complicado e bem mais dificultoso. E ultimamente eu estou em uma dessas épocas onde o sono ele está um pouco mais difícil. Eu tenho despertado por várias vezes durante a noite e tendo um pouco de dificuldade de conseguir ter um sono de qualidade. E nesse sentido, o meu psiquismo produziu um efeito bem interessante e que eu acreditei que vale a pena compartilhar com vocês. Então, na noite passada, eu tive 4 sonhos. O primeiro deles, eu era morto com uma facada. Então, no primeiro, eu acabava sendo golpeado com uma faca. Não havia uma cena que elucidasse, ou ao menos que eu me recorde, que elucidasse quem havia me atingido ou por que havia me atingido. Mas uma das coisas que me marcou é que eu estava muito calmo para alguém que tinha acabado de levar uma facada. E eu já sonhei em outros momentos em que a minha vida estava em risco, e de maneira geral, na maior parte desses momentos que eu sonhava que a minha vida estava em risco, eu sentia um certo nível de angústia, havia um sentimento um pouco pesado e um pouco, eu diria, ruim, difícil de digerir. E nesse momento eu estava especificamente calmo e bastante em paz diante daquela situação. E aí eu havia levado essa facada, eu senti um pouco de dor, mas não era uma dor extrema, não era nada muito impactante, e eu acordei. E aí, ao acordar, eu não cheguei a pensar muito a respeito disso, me esforcei apenas para voltar a dormir e consegui pegar novamente no sono. E em um segundo momento, eu tive mais um sonho no qual eu acabava sendo atingido por um tiro. E novamente eu não senti, não havia um contexto que elucidasse quem havia atirado, porque simplesmente eu senti como se uma bala tivesse vindo de lugar nenhum, me atingido, e isso me levou a estar me sentindo à beira da morte, porém novamente de uma maneira extremamente calma, de uma maneira bastante em paz com a situação. Tanto que em dado momento eu chego a quase fechar os olhos, isso no sonho, de perder de fato a consciência, como se fosse sofrer um desmaio e talvez a morte de fato, mas eu me recupero rapidamente e nesse me recuperar eu desperto. E nesse momento eu já começo a ficar um pouco incomodado, porque afinal foram 2 sonhos em seguida, nos quais eu me vejo à beira da morte, e em ambos com uma tranquilidade, uma calma muito grande, e em uma situação que talvez não fosse de se ter tanta calma. Mas eu novamente volto a dormir, e dessa vez um pouco mais rápido ainda do que da vez anterior, eu volto a dormir e novamente eu volto a sonhar. E dessa vez eu sonho com estar caindo de uma grande altura. Eu sonho que eu subo uma escada e que no final dessa escada eu acabo não encontrando a entrada que eu buscava e eu acabo sentindo um pouco de tontura, sentindo como se eu fosse desmaiar. E diante do fato de estar numa escada sem muito apoio, sem muito o que fazer, em uma altura, a minha primeira reação, meu primeiro pensamento é: bom, eu vou cair daqui de cima, eu não tenho como evitar essa queda. Mas antes mesmo que eu caia,
e novamente me sentindo em uma situação onde eu acreditava que poderia e provavelmente iria vir a morrer com o tombo, antes que eu caia, eu acabo despertando. Esse foi o terceiro sonho. E aqui, claro, eu já estava bastante incomodado e a princípio tentei interpretá-lo, ainda recém-acordado, com o sonho muito fresco e com o inconsciente ainda um pouco mais maleável. Tentei interpretá-lo, mas sem grande sucesso, não fez muito sentido para mim. Eu me esforço para voltar a dormir, nesse momento já era já de madrugada, quase amanhecendo o dia, provavelmente umas 5 e pouco, 6 da manhã. Eu me esforço para dormir novamente e eu consigo voltar a dormir. E nesse momento em que eu volto a dormir, eu tenho o quarto sonho, que é o que elucidaria os outros três. Eu tenho 4 cães na minha casa, inclusive talvez vocês tenham ouvido o latido de um deles nesse momento, há poucos instantes atrás. E são 4 cães de porte grande e que 3 deles costumam me incomodar muito de manhã pedindo comida. Então eles acostumaram a comer bem cedo, por volta de 7 da manhã, às vezes um pouco antes, eles já começam a pedir comida. 3 deles especificamente. A outra é mais tranquila, não costuma fazer muito alarde, é mais quieta. E aí o meu quarto sonho, eu estou em um lugar próximo da minha casa, mas não na minha casa em si, no mesmo bairro, mas em uma outra casa. E eu estou com esses 3 cães, especificamente os 3 cães que costumam me acordar de manhã. Eu estou nessa casa com esses 3 cães e eu desejo levar esses 3 cães de volta para minha casa, mas eu não consigo levá-los. Por algum motivo, algo me impede de levá-los de volta para casa. E eu acabo, como uma decisão, colocando eles dentro de um cômodo dessa casa e fechando a porta e deixando os 3 lá, até que eu consiga resolver como levá-los de volta para casa. Esse sonho, quando eu desperto, aí sim eu entendo o que o meu psiquismo estava tentando fazer. Percebam que o meu psiquismo, diante das minhas noites mal dormidas, ele tenta com todas as forças me manter dormindo. Nem que para isso ele precise me matar simbolicamente. E por isso, talvez, eu sentia essa certa tranquilidade diante de uma cena na qual eu estava à beira da morte. Porque não havia um motivo de desespero, não havia, o meu psiquismo não criou, o meu inconsciente ao menos não criou uma cena que fosse angustiante, que fosse ansiógena, não. Ele apenas criou uma morte simbólica na tentativa de me manter dormindo. Então, possivelmente, em vias de eu despertar, o meu psiquismo cria uma morte simbólica por 3 vezes consecutivas na tentativa de me manter dormindo. E aí eu só percebo isso no quarto sonho, que fica mais do que evidente. Que quem de fato normalmente me acorda de manhã está longe da minha casa. É levado simbolicamente pelo meu psiquismo para longe, para distante de mim, onde não poderia me despertar. Então percebam o esforço que o meu psiquismo faz para me manter dormindo. Que possivelmente era um dos maiores desejos nessa noite, já que, como eu mencionei, eu estou em uma fase onde o meu sono anda um pouco perturbado e eu tenho dormido pouco. Então eu achei interessante compartilhar com vocês essa experiência, porque é uma das finalidades que o Freud apresenta na interpretação dos sonhos para o sonho. Então o Freud diz que o sonho, muitas vezes, ele tem a finalidade de justamente se esforçar para manter o sujeito dormindo. Então uma das principais finalidades do sonho seria intervir quando há algo que impede o sujeito de dormir, na tentativa de mantê-lo no sono o máximo possível. Por isso que muitas vezes, quando estamos com vontade de ir no banheiro, sonhamos que estamos no banheiro, porque é uma tentativa do nosso psiquismo de, a partir da produção do sonho, realizar esse desejo de ir ao banheiro e não precisar ir de fato na vida real. Porém, a realidade se impõe.
E obviamente ou você desperta e vai ao banheiro ou você acaba fazendo na cama, porque não há como você ter uma efetivação dessa questão biológica a partir do sonho, mas é uma tentativa do psiquismo, assim como possivelmente o meu psiquismo tentou nesses 4 sonhos ao longo de uma única noite. Ele tentou, em um esforço absurdo, me manter dormindo, mesmo que para isso ele precisasse simbolizar a minha morte. Então, afinal de contas, qual sono seria mais profundo e mais definitivo do que o sono da morte? Então percebam que às vezes também um sonho que parece extremamente simbólico, algo tão impactante quanto a morte do próprio sujeito, talvez tenha um significado muito mais simples e muito mais tranquilo. Como que eu presumo que a minha interpretação está correta? Pode estar errada? Sempre pode. Mas primeiro, o próprio Freud nos diz que quando faz sentido para o sujeito é porque possivelmente a interpretação está certa. Mas um outro fator que me leva a fazer essa interpretação é, primeiro, a sequência de sonhos e o fato, como eu disse, do quarto sonho ser extremamente, eu diria, elucidativo nesse sentido, mas também o fato de que eu estava em uma paz muito grande diante de uma situação que tenderia a ser angustiante. Então isso também me leva a crer que a paz que vinha, que eu sentia, a falta de desespero diante da morte, que não era o mesmo que ocorreu em alguns outros sonhos que eu tive, que talvez representariam outras coisas, e nos quais quando eu sonhei com a morte eu de fato me senti muito aflito na situação. Nesse momento eu não estava aflito, e possivelmente justamente porque não era a intenção do meu inconsciente, não era a intenção do meu psiquismo me despertar aflição. E não era um conteúdo com um significado necessariamente negativo, mas sim um esforço apenas de me manter no sono. Então, creio ser algo interessante de apresentar. Como eu disse, é uma das funções do sonho que o Freud apresenta no Interpretação dos Sonhos. Recomendo a leitura, é uma obra bastante importante da psicanálise e é uma obra que praticamente funda a psicanálise. Então, muitos psicanalistas eles realmente demarcam como, antes da Interpretação dos Sonhos, textos pré-psicanalíticos. Interpretação dos Sonhos é o primeiro livro de fato psicanalítico na visão de muitos psicanalistas. É isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, clique em gostei, é muito importante. Se inscrevam no canal, clique em gostei. Nós estamos tendo uma audiência relativamente baixa para o número de inscritos, então clica em gostei, envia o vídeo para pessoas que você acredita que possam ter interesse, para nos auxiliar a divulgar o trabalho. Se desejar também nos segue no Instagram. Lembrando, estamos nesse momento até o dia 7 de agosto, estaremos com 2 turmas do nosso curso livre abertas. Então, um curso livre introdutório à psicanálise, no qual abordamos alguns temas da psicanálise freudiana até chegar às estruturas lacanianas. São 5 encontros, 2 aulas em cada encontro, então são 10 aulas no total por apenas R$100. Estamos com a turma aberta. Para fazer a inscrição é só entrar em contato pelo Telegram ou pelo Instagram, @filosofia da psique, tudo junto em minúscula. Você consegue nos encontrar em qualquer uma dessas 2 redes sociais. E temos também um curso de clínica psicanalítica, no qual abordamos como é a atuação clínica a partir de um viés psicanalítico. Esse curso ele tem 15 aulas, são 5 encontros, 3 aulas cada encontro, e ele tem um investimento de R$150. Só entrar em contato com a gente para fazer qualquer um dos 2 cursos, ou também, se desejarem as aulas particulares, nós ainda estamos ministrando aulas particulares e também supervisão e atendimento online. Obrigado pela atenção durante este vídeo e até um próximo.